Infelizmente, hoje, as pessoas vão ao culto, vão às igrejas por causa dos milagres. Esse é o propósito principal. E como muitas igrejas também conhecem essa limitação humana e essa necessidade humana, então promovem os seus cultos com base em milagres. Milagres para tudo. Muito impressionante isso, visitando algumas igrejas. Eu gosto muitas vezes de parar nas portas e ver vários cultos, várias atividades, e cada culto praticamente é dedicado a um milagre especial. Queres este problema? Aparece a quarta-feira, as tantas, tudo aqui acontece. E as pessoas vão lá à procura dos milagres e não propriamente do Deus dos milagres. Ou mais à procura das bênçãos de Deus do que do Deus das bênçãos. Trocamos tudo. E faço comércio, faço negócio por causa disso. Frasco disso, óleo, giro daquilo, uma oração aqui, outra oração ali. Eu disse no outro dia que estava a ver um culto em que as pessoas iam dando ofertas de acordo com a quantia que tinham. Então, agora, os de 5 euros querem dedicar ao Senhor, então formava-se a fila, aqueles que podiam dar 5 euros, depois 10, depois 20. Isso é real, está a acontecer. Agora, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Pergunta, mas porquê é que as pessoas depois fazem isso? E se dão a esse trabalho, acreditam nisso também. Mas depois apercebi-me, voltando a ver o culto, é que há promessa de orações diferenciadas. Portanto, a oração para aquele que dá uma determinada quantia, a oração mais poderosa, mais intensa para aquele que contribui um pouco mais, e aqueles que levam a oferta até ao limite têm uma bênção especial do tal bispo ou apóstolo que vai orar. Então, no fundo, a quantia está intimamente, proporcionalmente relacionada ao poder da oração que a pessoa vai receber. Com muitos aleluias e améns também. E Cristo é pouco falado. Quando ele é mencionado, é apenas mencionado como aquele que faz os milagres. Todos os milagres que nós vamos experimentar aqui, tirando o milagre da salvação, são todos milagres temporários. Todos. Todos aqueles que foram curados por Jesus, libertos por Jesus, alimentados por Jesus, todos eles morreram um dia. Todos. O milagre não manteve ninguém vivo até hoje. Só naqueles em que ocorreu o milagre da salvação. Os que foram alimentados no mês seguinte, talvez na semana seguinte voltaram a ter fome. Aqueles que foram curados pelo Senhor Jesus Cristo em suas enfermidades, um dia voltaram a ficar doentes. Se não ficaram, pelo menos envelheceram, um dia morreram. Então todos os milagres foram temporários, porque o objetivo dos milagres foi mostrar, autenticar o poder de Jesus Cristo. Não como um fim mesmo. O milagre é algo que aponta para aquele que faz o milagre, mais do que pelo benefício recebido. Infelizmente não é isso. Mas nós queremos continuar a insistir que a razão da nossa vida é a glória de Deus. A razão do nosso culto é a exaltação do nome de Deus. Deus abençoa as nossas vidas. Aleluia. Deus opera milagres no nosso meio, nas nossas vidas. Sim, Senhor, Deus atua e opera. Mas esses milagres não são o nosso alvo principal, o nosso objetivo principal. Nós queremos adorar a Deus por aquilo que Ele é, louvá-lo por aquilo que faz, e o resto é acrescido. Então, por isso é que tanto na dor como na alegria, na tristeza como na alegria, na carência como na fartura, nós continuamos a adorar a Deus, porque Ele está acima dessas coisas. E é assim que deve ser também. Nós também lemos um texto bíblico que é Hebreus capítulo 10, os textos que foi lido, e o autor desafia os irmãos a não deixarem a sua congregação, como é costume de alguns. Quando ele afirma isso, significa que naquela altura havia pessoas que já não valorizavam tanto o culto comunitário, o culto, o convívio, a comunhão, aquelas festas ágape que havia naquele tempo. Então nós só perdemos quando ficamos longe do povo de Deus. Há a bênção que Deus derrama também no meio da reunião do povo de Deus. Nós temos que fazer tudo para que o estar com os nossos irmãos seja valorizado na nossa experiência.
Nós temos uma irmã que nos visita pela primeira vez. A irmã pode ficar até, faz favor, não se importa. Sim? Ou tem mais? Tem mais? Não. Não, estou bem. Tem mais? Então, quer dizer, alguém está aqui pela primeira vez, pode ficar bem. Pode ficar descansado que não vai falar. Só para ficar. Ok. Então, sejam bem-vindos no nosso meio. Que Deus ricamente vos abençoe. Já agora, eu disse que não iam falar. Desculpe, mas podem dizer o nome só. I'm French. Ok, French? I'm from Paris. Ok, vous parlez français alors? Oui. Vous parlez quoi alors? Vous pouvez me parler? Ah, bienvenue, soyez le bienvenu. Merci. Absolument. Donc, son nom, votre nom, s'il vous plaît? France. Non, le nom. Michaud. Michaud. Ok. Et? This is my That's wife. it? My wife. Ah, My wife. My her family. name? Her name? Paula. Paula, ok. Soyez le bienvenu. Merci. Ela terá aqui por isso. E a nossa irmã, ela está aqui hoje pela primeira vez, mas ela já esteve na quinta-feira. Irmã, pode apresentar-se, não? Eu sou Neide. Lady. Neide. Ah, Neide. Ah, pensei em Lady. Neide. Não é cagar, não. Sou salsimense. É de Santo Tomé. A nossa irmã é mãe? Eu sou mãe da Helene, Ok. Então, a irmã já esteve conosco. da Ellen e tia do Heitor. Ok. Obrigado, irmã. Seja bem-vinda também. Obrigada. Obrigado. Nossa irmã esteve aqui no domingo e na quinta-feira trouxe a sua mãe, esteve aqui conosco de oração e hoje então estava aqui conosco. É sempre bom os irmãos são de Santo Tomé. Nós temos uma boa comunidade de Santo Tomé aqui também. Não é? Então deve ser bom. Vamos então para o nosso texto da meditação da palavra do nosso Deus, Marcos, capítulo 13. Nós estamos no sermão profético, ou sermão escatológico, como é conhecido em termos técnicos. E às vezes termos técnicos que assustam, estudiosos, mas escatologia simplesmente quer dizer estudo das coisas do fim, não é? Protos são os inícios, ou Gênesis, como o livro de Gênesis, são as origens, os inícios, protos. E depois, eschatos é o fim, é o contrário do protos. E a Bíblia fala tanto de protos, como as coisas começaram, iniciais, como as coisas irão terminar. O único livro da história, ou na história, que nos diz como é que o mundo vai terminar. O único. Nenhum livro científico nos garante o que será deste mundo no próximo ano. Mas este livro diz como é que a história vai terminar. Sem nos dizer o dia concreto, mas diz que haverá um dia em que a história como nós a conhecemos terá o seu fim. Então, aqui em Marcos, este é o capítulo onde isso é mencionado. Segundo o Evangelho de Lucas, isso está no capítulo 21. E segundo o Evangelho de Mateus, isso está no capítulo 24. Mateus é um pouco mais extenso no seu relato. E aqui Marcos resume e condensa tudo apenas neste capítulo. Que terminando este capítulo, logo vem então o momento da prisão do Senhor Jesus Cristo e também da sua morte. Nós, no domingo passado, lemos os primeiros 4 versículos. Não se lembram? A introdução, e vimos a pergunta que os discípulos fizeram e a resposta que Jesus deu diante dessa pergunta. E nós, então, vamos continuar e vamos fazer a leitura, e eu vou ler aqui na minha versão até o versículo 23. Então, vamos fazer a leitura. Em vez de começarmos no versículo 4, vamos começar no versículo 1, assim apanhamos portanto, o contexto todo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos.
Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao seu filho, ao filho. Filhos se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situada onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não deixa, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pela tua revelação. Obrigado porque tu mostraste aquilo que é o curso do universo, o curso da história, e tu és o Senhor da história e também das nossas vidas. E pedimos que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, os nossos corações, a fim de podermos compreender o teu recado para cada um de nós aqui esta manhã. Usa-me também a mim, ajuda-me, capacita-me, de modo a ser claro na transmissão da tua palavra. É isso que nós pedimos, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão? Amém. Isso não tem nada a ver com outras coisas. É bíblico isso. Amém? Significa concordarmos com aquilo que foi lido, não é? Aliás, é a palavra de Deus. Eu queria dizer aos irmãos que no outro dia eu falava sobre os vários posicionamentos sobre a escatologia, as várias correntes de estudo. E vimos o pós-milenismo, temos o pré-milenismo. O que é isso pós? Significa que o pós-milenismo é aquele movimento que surgiu, que Deus não virá antes do mundo todo ser evangelizado e toda a sociedade ser transformada pelo poder da palavra. Quando o mundo estiver no auge, digamos assim, da moralidade, da fé, etc., então Jesus vem depois. O pré-milenismo, como a palavra pré mostra, o prefixo ali, mostra Jesus virá antes, ou seja, ele virá antes, depois estabelecerá um milênio terreno aqui. Vai reinar em Israel durante 1000 anos literais, então ali haverá esse movimento de crença massiva da parte dos judeus. Um dos movimentos, e há o amilenismo, que acredita no milênio, mas não o interpreta como um milênio literal, de 1000 anos, mas assim como um período completo em que Satanás não será solto. Ele foi solto já,
não é? Ele está preso, aliás. Jesus disse isso: eu vim para prender Satanás, só que essa prisão não é física assim, significa que ele está limitado. Na carta aos Hebreus, o autor diz que Jesus veio e uma das obras que ele realizou foi matar Satanás. Nós sabemos que Satanás está vivo, continua bem ativo. Então, como é que interpretamos um texto como aquele? É apenas para dizer que ele tirou-lhe o poder. Por isso é que o próprio Jesus disse que ninguém entraria na casa de alguém para assaltar se não for mais forte do que ele. Ele tem que ser mais forte, depois invadir a sua casa, prendê-lo para saquear tudo. E é o que Jesus veio fazer. Então entendemos que essa é a compreensão espiritual. Eu tenho a plena consciência de que a maior parte, a maioria dos crentes, evangélicos sobretudo, crê sobretudo no premilenismo dispensacionalista. A maior parte dos nossos irmãos no mundo todo são dispensacionalistas. Por uma razão muito simples. É que em termos de números, não há denominação tão maior ou tão grande como, por exemplo, os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Sabe que em qualquer país do mundo, as igrejas da Assembleia de Deus são sempre mais numerosas do que qualquer outra denominação, inclusive aqui em Portugal. Né? As outras denominações são muito pequenas, mas eles são bem representativos. Então é normal que a maior parte das pessoas creia nessa perspectiva do futuro. E porquê? Há uma razão teológica disso. Sobretudo, o grande responsável foi a Bíblia de estudo, conhecida como a Bíblia Scofield. Eu acho que grande parte de nós aqui, já lemos aquela Bíblia, foi das Bíblias de estudo mais divulgada em todo o mundo. Então, ele acaba por trazer essa escatologia dispensacionalista de Scofield. Eu li aquela Bíblia de estudo, devorei todos os comentários que estão ali, e como eu já disse aos irmãos, talvez já tive essa opção assim. Mas depois de fazer outras comparações bíblicas, ler outros irmãos também, comecei a ter algumas reservas. E hoje, a Bíblia que está lá, a palavra de Deus continua válida, mas eu hoje posso dizer com toda a certeza de que a escatologia daquela Bíblia de estudo não é boa. Há outras Bíblias de estudo melhores. Porque cria uma divisão aqui, cria duas formas de salvação. Há uma salvação para os judeus, há uma salvação para os gentios. Para eles é pela fé, para os judeus é que um dia voltarão à lei, o templo será construído. E há uma construção ali que põe Ezequiel, Jeremias, Daniel, e tudo vem ao Apocalipse, apresenta o Apocalipse como um livro, parte da igreja, capítulos 1 a 3, porque só se fala da igreja até capítulo 3. A partir do capítulo 3 até o capítulo 19 não se fala na igreja. Por isso aquela parte não pode ser, não é para os cristãos, digamos assim. Lendo o Apocalipse durante anos, só dedicado àquele livro, disse, não, qualquer coisa que não está muito bem aqui. Apocalipse não é um livro sequencial. É um livro que não é assim. Aliás, eu vou pedir ao irmão João, que antes dos 9 marcas, nós possamos fazer um estudo num dia só de Apocalipse. Nós verão que Apocalipse são 7 relatos. Ou seja, um relato, mas repetido 7 vezes. É como se víssemos uma gravação de um jogo de futebol que terminou 5-0. Claro, ganhou a equipa vermelha, obviamente. Mas que alguém nos vai mostrar os frames. Então mostra como é que entrou o primeiro golo, fala sobre aquele primeiro golo, mas leva o jogo até o fim. Depois voltamos a ver o mesmo jogo, etc. É assim que Apocalipse é escrito. Não necessariamente que a parte onde falta a igreja, aquela mensagem não é para a igreja. Não é correto interpretar assim. Apocalipse são 7 repetições. E os irmãos verão, nós vamos estudar, eles vão ver que em cada fim há um fim do mundo. Há 7 fins do mundo em Apocalipse. E a pergunta é, só vai haver um fim do mundo ou 7? 7 segundo João. Por quê? Porque ele está a repetir a mesma história em ângulos diferentes. Porque João gosta muito de 7. Todo o Evangelho de João é dividido em 7 partes. Por isso é que no Evangelho de João, João só relata 7 milagres de Jesus. Então João é aquele que gostava muito do número completo, do número perfeito 7. Não é? Para descrever, é a mesma coisa que ele faz em Apocalipse. Nós não podemos partir do princípio rápido. Não há nome da igreja, isso não é para a igreja. Há um livro da Bíblia onde nenhuma única vez o nome de Deus aparece. Ajudem, irmãos. A carta é um livro de Ruth. Esther. Não é? Então, os irmãos sabem. Então, todo o livro não aparece o nome de Deus. Então, aquele livro é sagrado, é inspirado ou não? Só porque não está lá o nome de Deus, não significa que não é um livro sagrado. Alguns no passado disseram, já que não aparece o nome de Yahweh, então esse livro não é inspirado. Mas é.
Então não podemos precipitar. Dito tudo isso, então voltamos ao nosso texto de feira. Então eu compreendo que muitos dos irmãos, como eu já tive, tenham essa perspectiva. E quero terminar para dizer o seguinte: o que determina a nossa salvação não é a perspectiva escatológica. Podem ficar descansados. Crentes no Senhor Jesus Cristo, que creem no sangue do Cordeiro, que foram lavados pelo poder do Senhor, o Espírito Santo habita neles, sejam pré-milenistas, pós-milenistas, after, sei lá, tudo o que for, dispensacionalista, quem crê no Senhor Jesus Cristo, então vai se encontrar com Ele quando Ele voltar. Uma coisa nós sabemos, Ele vai voltar. Ou seja, há coisas, há marcas que temos que concordar todos. Um dia o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para julgar o mundo. E haverá só dois destinos para a humanidade. Os que ficarão longe de Deus para todos sempre, com a agonia do inferno por causa da ausência da graça de Deus, e aqueles que vão reinar com o Cordeiro de Deus, celebrando por toda a eternidade a salvação. São essas doutrinas básicas. Quem não crê nisso não é cristão. Agora, se Jesus virá um pouco antes, ficaremos pendurados 7 anos lá no espaço, nas nuvens. Bom, são tentativas de entendimento. Mas eu acho que o fundamental está. Então, esse é o problema que estamos a tratar aqui. Então, os apóstolos falam com Jesus e mostram as pedras ao Senhor Jesus Cristo para ele, no fundo, ver o que está ali escrito. Mas por que eles ficaram tão interessados? Por que eles mostraram o templo de Jesus? Senhor, olha lá para a beleza dessa construção. Olha lá a arquitetura maravilhosa, uma das maravilhas daquele templo. Porque Jesus tinha dito alguma coisa. E eu quero pedir aos irmãos para abrirem comigo Mateus. Mateus, como eu disse, ele narra esse acontecimento no capítulo 24. Mas como Mateus é mais extenso nos discursos de Jesus, Jesus tinha feito algumas afirmações que mexeram com a paz dos apóstolos, dos discípulos. Jesus tinha dito algumas coisas sobre Israel, sobre Jerusalém, e isso perturbou aqueles discípulos, como é natural. Então, Mateus, mesmo a parte final do capítulo 23. Eu digo aos irmãos que, com toda a certeza, posso estar enganado, mas o capítulo onde Jesus é mais duro em todo o seu ministério é o capítulo 23. Se irmãos em casa quiserem ler o capítulo 23 de Mateus, verão que até parece não é o Senhor Jesus que está a dizer essas coisas. Aquele o rei da paz, mas ele tem que usar essa linguagem forte diante daquela nação privilegiada entre todas as nações do mundo, mas que não reconheceu o tempo da sua salvação. Então, terminando o capítulo 23, diz assim, a partir do versículo 33. Vejam a linguagem que ele usa contra a liderança religiosa daquele tempo. 23, 33, diz assim: serpentes, raça de víboras. Irmãos, isso é a palavra do Senhor Jesus. Imagina, se um pastor à frente dissesse isso no próximo domingo, não teria congregação. Não é? Depois, no próximo mês, não teria salário. Ia para a rua. Ele diz isso. Jesus disse isso. Serpentes, raça de víboras. Aqui é a ideia, para conhecermos, víbora é aquela cobra serpente que é logo as criancinhas, quando nascem, saem dos ovos, já trazem o veneno. Então não importa se a víbora é adulta ou pequena, ela traz já em si, na sua própria natureza, aquela carga venenosa. Então, só que ao longo da vida vai mudando de pelo. Se você não sabia, as cobras, no processo da sua vida, há uma altura em que a pele fica rugosa, etc. E eles passam por um sítio apertado e começam a fazer um esforço. E nós, no mato, quem cresceu no mato sabe isso, íamos no capim e encontrávamos uma pele da cobra. Não é? As pessoas até usavam para remédios, essas coisas todas. Então a cobra fica com uma nova pele, lisa, macia, brilhante. Mas sendo víbora, ela continua tão venenosa como quando tinha outra pele. Essa é a ideia aqui. Então Jesus está a dizer, apesar daquelas roupas, daquele vestuário branco, por dentro eu sei quem vocês são. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Nós sabemos o que aconteceu. Paulo, Saulo, no caso, fez isso. O grupo de judeus radicais fez isso também, achando que o cristianismo novo era um desvio, digamos assim.
para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, o primeiro mártir da história, até o sangue de Zacarias. Jesus conta que há algo que nós não temos em nenhuma parte no Novo Testamento. Mas se Jesus diz, é porque é verdade. Alguém foi morto, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Não é? Ele estava a ensinar verdade, alguns dizem, provavelmente. Então, só que não concordaram com ele, mataram-no mesmo ali no lugar sagrado. E Jesus está a dizer que o sangue cai sobre a sua cabeça. É verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Agora veja o que ele diz a partir do versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Algumas versões dizem desolada, vazia. É a ideia aqui. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhas a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. E se os irmãos compararem isso com aquilo que ele diz lá em Lucas, verão que o discurso foi muito duro. Aliás, lá em Lucas diz assim: e o vosso reino ser-vos-á tirado e dado a um povo que não merece, de certa forma. Então isso corroeu o coração dos discípulos. Não. O templo tão lindo, nada é comparável a isso. Isso tudo vai ficar no chão. E eles foram resmungando por dentro. Por isso é que quando tiveram a oportunidade, disseram: mestre, olha essas pedras, olha essas construções. E Jesus confirma mais uma vez aqui, dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E passaram desse episódio, foram para um outro cenário, fora de Jerusalém, já no Monte das Oliveiras, onde o templo estava. Eu esqueci de trazer, de mandar a fotografia. Mandei ontem. Gustavo, mandei uma foto? Não. Ok, não interessa. Eu tirei uma foto lá em Jerusalém, mesmo no Monte das Oliveiras. Os irmãos verão que a primeira imagem que sai é o Dom da Rocha, portanto, a mesquita, que está exatamente no sítio onde o templo está. Então ali a visão era maravilhosa, não é? Então quando estiveram lá olhando para aquilo, pensando no discurso de Jesus Cristo, eles disseram: Senhor, diga-nos então, quando é que essas coisas vão acontecer? Já que o Senhor afirma que isso tudo será destruído, nós queremos saber o momento. E também queremos saber os sinais. Quais serão os avisos, os alertas, que nos levarão a pensar assim: é o momento. Então, no fundo, todo o capítulo vai ser a resposta de Jesus Cristo sobre essa pergunta. E também nós vimos, irmãos, se lembram, que em Mateus acrescenta uma outra pergunta. E quando será o fim do mundo? Então, não foram duas perguntas, foram três perguntas. Quando é que irá suceder aquilo que Jesus tinha dito? Quais serão os sinais para alertar os discípulos? Então, e quando é que isso tudo vai combinar para que o mundo termine como as pessoas o conheciam até aquele momento? Então, eram três perguntas que Jesus, no fundo, com a sua mestria, vai responder. Agora vamos ao nosso texto, se vamos conseguir abordá-lo, mas pelo menos com esse contexto, com essa visão, os irmãos já compreendem o ambiente, o contexto que fez com que eles fizessem a pergunta, e isso também nos ajuda a entender. Mais uma coisa que eu estou vendo. Nas profecias bíblicas, há sempre um duplo cumprimento. É muito frequente isso. Nem sempre, mas praticamente sempre há um duplo cumprimento. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Israel estava a sofrer, então a promessa de Deus que iria defender Israel, diz que eu vou defender Israel, eu ainda sou o Deus dessa nação. Vai nascer uma criança na história de Israel, que será a prova que Deus está com Israel. E o seu nome, o nome dessa criança seria Emanuel, o Deus que permanece entre nós, que não nos abandona. E de facto isso aconteceu historicamente. Mas nós sabemos no Novo Testamento que essa profecia apontava não só para uma criança daquele tempo, mas para alguém. Por isso é que na mesma profecia diz que esse menino será chamado Deus Forte, Conselheiro. Como é que um ser humano vai ser chamado Deus Forte? O Pai da eternidade. Então, no Novo Testamento, nós sabemos que aquela criança que nasceu naquele tempo não era, digamos assim, o alvo final daquela profecia. Apontava para alguém maior do que Jesus Cristo. Outro exemplo. Lá nas profecias de Jeremias, Deus promete e diz assim: o povo de Israel será levado cativo, mas no Egito eu chamei o meu filho. Eu não vou abandonar Israel nunca, eu tenho compromisso com ele.
mesmo que esse país seja dominado por potências mundiais, eu vou cumprir a minha promessa, eles vão voltar à sua terra. Então, não havia dúvidas de que essa profecia apontava para Israel como nação. Os irmãos sabem que Mateus, quando conta Jesus nascido, bebê, Herodes quer matar as crianças todas, a profecia diz para José e Maria fugirem para o Egito. E quando o tempo chega e o anjo vai lá, fala com José, é tempo de voltar à Palestina, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram, então Mateus acrescenta, para se cumprir o que foi dito do Egito, chamarei o meu filho. Então o filho na primeira profecia, é Israel ou Jesus Cristo? É claro que também se cumpriu em Israel como nação, mas não era o alvo final dessa profecia, apontava para o regresso do Filho do Homem, que já foi imigrante no mundo que ele criou. Aquele bebê ainda de poucos anos, ele já foi imigrante, fugindo da morte, da fúria de Herodes. Então a perspectiva bíblica é assim. E aqui nós vemos que é assim. Jesus está a falar de dois acontecimentos ao mesmo tempo. Mataram um coelho só, dois deles num tiro só. Não é? Então ele fala tanto daquilo que vai acontecer, que será uma espécie de ilustração do mal maior ou de algo maior que vai acontecer no futuro. E os irmãos verão que o texto vai provar isso. Que ele não está só a falar do fim do mundo, mas está a falar de algo prévio que aconteceria naquela geração, com aqueles discípulos ali, vão presenciar aquilo, mas depois também Jesus junta a isso uma profecia futura. Vamos embora. Rapidamente. Vamos ver parte disso. Então, diz assim, versículo 5. Então Jesus passou a dizer-lhes, depois daquela pergunta, vede que ninguém vos engane. Eu tenho sublinhado praticamente em todas as minhas Bíblias aqui. Porque o futuro sempre traz confusão. E vejam como Jesus começa. Cuidado! Cuidado! Quando se trata do futuro, há muita gente que fala do futuro. Os irmãos sabem que há muitos grupos religiosos, alguns até chamados mesmo cristãos, ao longo da história, marcaram datas. Juntar esse texto com aquele, o cumprimento em Israel com isso, uma guerra que surge, uma pandemia, uma epidemia, as pessoas especulam e fazem cálculos, dizem assim, faltam poucos anos para Jesus voltar. E eu ainda me lembro, era jovem ainda, em 1998, o fluxo imigratório para Israel. Por quê? Porque eram 40 anos da nação de Israel, que foi formada em 1948, então em 1988 completaria 40 anos. E segundo a interpretação de muitas das pessoas, na história semítica, 40 anos, uma geração é calculada dentro de 40. De 40 em 40 termina aquela geração. As pessoas disseram, vão se cumprir. Várias pessoas de todo o mundo, Canadá, Estados Unidos, África, todos a fazerem uma viagem de peregrinação. Por quê? Porque Jesus vai colocar o seu pé em Jerusalém e eles queriam lá estar presentes. E nós já estamos em 2025. O sermão do monte, o sermão aqui profético, não tinha como objetivo estabelecer datas. É garantir a certeza que isso vai acontecer. Eu vou voltar. Então Jesus vai dando pistas daquilo que prova a sua divindade, de que tudo aquilo que ele diz sobre o futuro é verdadeiro. Então Jesus diz, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Também tenho essa parte sublinhada nas minhas Bíblias. Jesus está a dizer, eu não estou aqui a estabelecer calendário de datas. Estou a garantir que as coisas vão ser assim. Mas mesmo se vocês virem isso, não é o fim. É apenas uma confirmação de que aquilo que ele disse é verdadeiro. Desde que Jesus profetizou isso, até hoje, já passamos algum ano sem ouvir falar de guerra em qualquer parte do planeta? Não. Já ouvimos falar do planeta Terra com seres humanos em que passou um ano, não houve mortes, nem epidemias, nem doenças. Já? Não. Se há malária aqui, do outro lado há ébola, se não há ébola, há tifoide, se não há tifoide, há covid, se não há covid, há gripes, não sei o que, das aves, dos porcos, das cabras, das vacas, tudo o que sabemos é que nós vivemos num mundo cheio de guerras, de conflitos e de coisas. Desde que Jesus disse isso, as guerras estão lá. Então ele não quis estabelecer uma data. Ele apenas quis dizer o seguinte, eu conheço o futuro. E vocês verão que essas coisas vão intensificando ao longo dos séculos.
nós tivemos só isso no século XX, 2 guerras mundiais. Estamos em pleno século XXI e paira no ar uma possibilidade de uma outra guerra. O ser humano, longe de Deus, é bélico. Ele ama a guerra. Ele detesta a paz. A começar nas nossas vidas e nas nossas famílias. Parece que se tudo está bem, há sempre um coração que vai mexer. Eu tenho que criar um problema aqui. Infelizmente, são as consequências. Jesus disse, mas isso não é um fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Não é um fim, é apenas o princípio das dores. Jesus era o mestre. O nosso Senhor é o mestre. Ninguém se iguala a Jesus. Nenhum pregador no mundo. Ele era o mestre dos mestres. Na habilidade retórica era o máximo. Ela que usa uma outra ilustração diz, isso tudo será como processo de parto. E a senhora sabe melhor. Mas ele sabia, porque ele criou o homem e a mulher. Não é? Não se casou, mas ele sabia como é que essas coisas funcionam. E nós sabemos que é assim. A gravidez chega no fim, nos últimos tempos, começa o quê? Mais recentes. Inês, as contrações. E normalmente são menos tensas. E são espaçadas. O tempo entre uma contração e a outra, o espaço é maior. E a intensidade é menor. Ao passo que as horas vão se aproximando, a intensidade das contrações vai aumentando. Mas também o intervalo entre elas fica curto. E há muitas mulheres que já conhecem, por ter experiência, sabem. Já está a ter aquilo, depois aquilo. Agora vamos preparar os trapos. Vamos agora. Agora de chamar a ambulância. Elas controlam, sabem que agora, ou é agora ou não. É claro que às vezes são surpreendidas. Essa água sai, toda. Mas fica assim, Jesus está a dizer aqui, é apenas o princípio. Não é um parto em si. Todas essas coisas mostram a agonia do universo. A agonia do homem que abandonou o seu Deus. E vocês vão ver essas coisas todas. Mais um pouco só. Estai, pois, de sobreaviso. Versículo 9. Porque vos entregarão nos tribunais e nas sinagogas. Tribunal aqui significa sinédrio. Algumas versões já trazem a mesma palavra. Era o tribunal que governava Israel. Além dos romanos, o próprio povo de Israel tinha também o seu governo político-religioso. E o sinédrio era, digamos assim, a dimensão mais elevada, era onde se decidiam as questões nacionais, obviamente sob a supervisão romana. Então Jesus agora sai de conflitos, de doenças, de guerras internacionais para algo que ia acontecer especificamente. Ou seja, do todo para o singular, do maior para o menor. Grande mestre. Ele disse o que vos vai acontecer. Para além dessas doenças, vocês também vão sofrer. Vão-vos levar nos tribunais, nas sinagogas, serem açoitados e vos farão comparecer na presença de governantes e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. É preciso ser alguém ousado para dizer isso. Nesse momento, Jesus só tinha um punhado de discípulos. Aqueles 12 mais uns 4, talvez dezenas. Mas ele está a dizer que, por causa de mim, um dia vocês serão perseguidos de todos os lados. Você diz, que ousadia é essa? Esse movimento vai desaparecer daqui a alguns dias. Jesus disse, não. O reino vai crescer. E vocês vão estar espalhados por todo o mundo. Aliás, vocês vão parar nos tribunais. Mas não lamentem, porque será a ocasião para falarem de mim. Paulo escreveu mais cartas quando esteve preso, lá em Roma. Vejam como Deus trabalha. Se aquele homem estivesse solto, provavelmente nós não tínhamos tanta informação bíblica. Mas ele ali preso, amarrado, mas com a possibilidade de escrever, ele escreveu uma série de cartas. Aos Efésios, aos Colossenses, a maioria das cartas que ele escreveu da prisão. Vejam como Deus trabalha. Aliás, ele manda numa das cartas que ele escreve, diz assim, saúdam-vos alguns da casa de César. Ou seja, ele na prisão pretoriana, os trabalhadores que trabalhavam para César ouviram falar de Cristo através daquele prisioneiro que estava lá. E Jesus está a dizer, isso vai acontecer, eu garanto-vos. Então essa profecia não é para marcar datas, mas para assegurar os discípulos de que o que estou a dizer é sério e vai acontecer. Em termos latos, mas também em termos pessoais. E vocês serão perseguidos. É necessário, primeiro, que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Não quer dizer que todo ser humano vai ouvir o Evangelho durante a sua vida. Não é isso.
Aqui a ideia é etnias. O Evangelho vai ser propagado em todas as partes do mundo. E louvado seja o Senhor. Hoje a Bíblia é traduzida em várias línguas, não sei se todas, mas talvez 90 e poucas línguas do mundo já tem a Bíblia na sua própria nação. E veio uma alegria. Estive na Guiné, no interior, algumas senhoras leram pela primeira vez a Bíblia na sua língua. Escreveram o seu nome. Senhoras que não sabiam nem ler nem escrever, aprenderam as primeiras letras soletrando Jesus. E uma estava feliz, porque ela pode ler: Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, na sua própria língua. E nós que temos tantas cópias da Bíblia, nem sequer as lemos durante a semana toda. Então o Evangelho será pregado em todos os lados. Isso está a acontecer e vai continuar a acontecer. Jesus disse: é preciso isso. Vamos ficar no versículo 13. Hoje. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falar. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai a seu filho. Os filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. E sereis odiados de todos os lados em meu nome. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não está a encorajar preguiça aqui. Nós sabem, eu também, que há grupos, há pregadores que não estudam a Bíblia. Diz: não, a Bíblia é um livro sagrado, não é para estudar. Chega no dia e o texto que é calhar ali é aquela mensagem do Espírito Santo que aparece na igreja. Irmãos, isso é preguiça. Mas Jesus disse que não se preocupem, porque o Espírito Santo vai dizer a mesma coisa. Não, Jesus está a falar num momento, numa circunstância de prisão. Quando não há cópia, não há Bíblia, não há nada, vocês estão lidando nos tribunais. O que é que vamos dizer agora? Jesus está a dizer: não se preocupem. O Espírito Santo vai dar inteligência e sabedoria a vocês também. Só naquelas condições. Mas quando tem tempo para se preparar, para estudar, não gasta o tempo com a internet. Perder tempo a fazer comentários que não prestam. Estude, alimente da palavra. Doseie o seu coração, encha o seu coração, os seus pulmões, a sua mente, para que o povo de Deus possa receber, como bênção de Deus, o fruto de um estudo. E quando surgem passagens difíceis, dobre os joelhos no chão. Não diga: eu não concordo com isso. A Bíblia diz isso, mas eu não concordo. Quem és tu para concordar com a mente divina? Se não entende um texto bíblico, ajoelha-te. Peça socorro ao Espírito Santo. Eu quero entender isso. Para mim, para a minha edificação, mas também para o povo de Deus. E garanto aos irmãos que Deus faz isso. Deus faz isso. Quando sente que o coração é sincero e humilde, Ele dá clareza. Mas também Jesus diz: haverá conflitos por causa do meu nome, até conflitos dentro da família. Pais entregarão os filhos. E aqui não está a falar de entrega qualquer, não é política. A ideia aqui é em seu nome. Ou seja, se o filho se converter, e nesse caso no contexto judaico, mas não só, nós sabemos, os pais têm toda a autorização de denunciar o filho, mesmo que seja para ser apedrejado. Então Jesus está a dizer: mesmo dentro de laços de sangue, haverá separação por causa dele. Não sabem que isso é assim. Há pessoas que são abandonadas da sua família porque creem em Jesus Cristo. Talvez não vejamos isso bem em Portugal, porque tudo é manso e suave, democrático. Mas em alguns países eu conheci assim pessoas. Visitei pessoas que estavam a ver na casa dos clientes. Perguntei: se é familiar? Não é familiar, quem é? Foi expulso de casa. Expulso por quê? Por quê? Porque aceitou Jesus, entregou sua vida a Cristo e a toda a família o amaldiçoou, fez um rito de maldição, portanto aquela pessoa foi apagada da família e ela, como é nossa irmã em Cristo, nós a reunimos aqui. Jesus está a dizer: isso vai acontecer. E pior do que isso, haverá mesmo pessoas que vão matar os seus entes queridos só porque amam a Jesus Cristo. Eu conheci um senhor, um irmão nosso, iraniano. Ele esteve cá em Portugal, missionário. E ele leu a Bíblia, entregou a sua vida ao Senhor tem feito maravilhas. Ele estudou o Alcorão, estudou aquilo, era um teólogo formado.
no islamismo. E Deus chamou para pregar o Evangelho da Salvação. E quando a sua família soube disso, então jurou morte. Eu vi este homem aqui em Portugal. E ela dizia assim, eu vou falar, mas ninguém filme. Não gravem o que vou dizer. Porque eu sei que a minha vida está em risco. Mas a pior tristeza da minha vida é que eu estou aqui, mas o dia em que eu colocar o meu pé no meu país, não serão os outros, não serão os cheques, não. Os meus irmãos juraram eliminar. Porque eu traía a nação, traía a cultura, traía a família, traía a religião, tanto merece morrer. Mas eu disse uma coisa no fim, que me fez vibrar, disse assim, eu ainda estou a pregar para outras partes, pedindo paz do Senhor, mas eu vou voltar. Mesmo sabendo que poderá ser a minha última viagem. E eu quero falar à minha família, a pessoa mais importante que eu conheci na vida, Jesus Cristo. Eu vi aquilo, olhava para mim e disse, será que eu teria coragem se isso fosse comigo? Mas devemos dar coragem àqueles que passam por isso. Jesus queria que os seus discípulos soubessem que isso tudo vai acontecer. Mas não é o fim. Amados, tiremos na nossa mente também aquele susto de nos alarmarmos por tudo e mais alguma coisa. Basta uma guerra aqui, já estamos a fazer contas. Basta um ataque aqui, deve ser este ano. Não é isso que Jesus quis fazer aqui. O que Ele quis é assegurar-nos de que essas coisas vão acontecer. Então, que Deus nos abençoe. Que Ele afirme a nossa fé. A vida aqui não é o fim. Jesus vai voltar. E Ele virá para julgar o mundo. Não como um bebê em Belém, mas como o Rei, o juiz do universo. E o seu julgamento será honesto, puro, sem influências. Não haverá advogados de defesa naquele dia. Cada um de nós vai estar diante de Deus. E a única sentença será: creu no Senhor Jesus Cristo, tendo como Senhor na sua vida, ou desprezou o Evangelho da Graça. Será a única base. Não há lei, não há sacrifícios, não há futuro templo, não. Não há duas formas de sermos salvos. E termino com essa pergunta. Se as pessoas do Antigo Testamento, ou os judeus que têm a religião, são salvas por cumprirem e obedecerem à lei, a minha pergunta é, e os que viveram antes de Moisés? Porque a lei escrita só veio com Moisés. Abraão, Enoque e os outros foram salvos como? Amados, ninguém é salvo por obedecer à vontade completa de Deus, porque ninguém é capaz de obedecer toda a vontade de Deus. A única hipótese, a única esperança para todos nós é a misericórdia e a graça de Deus. C'est la grâce, grace of God, the only way to be saved. Só, não há outra via. Chegas lá com a tua moralidade, Deus vai apontar faltas. Vais reprovar. Que Jesus seja a nossa segurança, porque é o único meio para sermos salvos. Lucas, temos algum cântico final? Vamos terminar o nosso culto cantando ao nosso Deus, louvando esse ano maravilhoso que nós temos. E esse Salvador que podia falar do futuro da história e das nossas vidas. Vamos ficar bem? Esfriar.
pela salvação que temos em Cristo. Obrigado pela certeza dessa salvação, que não está baseada apenas na nossa fé, mas sobretudo está alicerçada no poder do sangue que foi derramado na cruz. Obrigado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, como garantia de que a obra que tu começaste em cada um de nós será levada até ao fim. E nós te agradecemos por isso. Obrigado pela bênção da tua palavra. Obrigado, Santo Deus, por tudo que continuas a fazer em cada um de nós, por cada um de nós e pelas nossas famílias também. Renova a nossa fé. Fortalece a nossa fé. E ajuda-nos a ler a história na perspectiva e no ângulo da tua palavra. Que a graça que há no Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam permanecer em cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Agora sentar-se, irmãos, terminamos assim o nosso culto. Depois do Lúdio, estaremos despachados.